Nessa aula nós vamos usar o conceito de potencial vetor para chegar a uma expansão multipolar desse potencial e com ela descobrir potencial e campo de um dipolo magnético, uma coisa muito parecida com o que nós fizemos na eletrostática, quando nós chegamos ao conceito de dipolo elétrico, quadrupolo elétrico e assim por diante. Isso vai ser importante para a gente porque depois nós vamos usar o conceito de dipolo magnético para construir um modelo fenomenológico da matéria magnetizada. Assim como nós fizemos antes para o campos no dielétrico, nós vimos o dielétrico como uma coleção de dipolos elétricos elementares. Aqui nós vamos ver a matéria magnetizada como uma coleção de dipolos magnéticos elementares e com isso fazer a passagem do microscópico para o macroscópico. Os dipolos elementares magnéticos são microscópicos e a gente constrói uma quantidade macroscópica através deles, que é a magnetização. E então é um processo muito semelhante, né? Para isso a gente tem que entender bem a expansão multipolar. Para entender a expansão multipolar, a gente parte dessa quantidade aqui, que aparece tanto lá no potencial escalar, na eletrostática, como no integrando do potencial vetorial. E a gente sabe fazer uma expansão dela, né? Basta a gente determinar aqui fazer um sistema coordenado com um circuito que passa uma corrente I. Cada elemento que dl' desse circuito está identificado por um vetor R'. Eu tenho um vetor lá longe, que é o vetor R, que posiciona um observador no ponto R, e um ângulo θ entre esses dois vetores. Esse vetor aqui é o vetor R menos R', cujo módulo, o inverso do módulo, nós estamos analisando. Então, pela figura fica claro que uma representação para ele vem da lei dos cossenos. Eu escrevo como a raiz de R2 mais o quadrado do outro lado, que é o R'2, mais ou menos duas vezes o produto R', o cosseno desse ângulo θ' entre o vetor R e o vetor R', como está aqui. Essa é a lei dos cossenos que me dá o módulo de R menos R'. E aí nós vimos lá na eletrostática, aí não vou repetir aqui, né? Mas a ideia é, eu vou colocar aqui a ideia, só para vocês lembrarem, a ideia é construir uma quantidade aqui que vai ficar pequena à medida que a gente for pegando potências cada vez maiores dela. E essa quantidade então vai ser o R sobre R', porque R é grande, estou pondo o observador lá longe comparado com R'. Né? Então eu crio uma expansão nisso aqui. E aí eu vou ter ali dentro, ali na minha raiz, né, eu vou ter algo assim, ó. O R sai fora, né? Põe ele em evidência para poder criar essa razão. E aí eu vou ter 1 mais R' sobre R ao quadrado, né? Porque eu pus um R2 em evidência e depois tirei ele da raiz como R. Então fica assim, menos 2R' sobre R cosseno de θ'. Foi assim que nós fizemos lá. Isso elevado a 1/2. Então aqui está o caminho para a expansão. Isso aqui é como se fosse 1 sobre R, 1 mais um epsilon elevado a 1/2. E eu posso expandir isso aqui, né? Foi isso que a gente fez lá e a gente faz aqui também para chegar nesse resultado. Né? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá para lembrar toda a expansão. Né? É 1 sobre R somatório em L de R' sobre R elevado a L PL do cosseno de θ'. PL são os polinômios de Legendre. Então foi essa expansão que a gente tinha feito. Agora ficou simples, olha, a ideia é levar na expressão do potencial. E aí eu vou ter uma expansão para ele. É um J de R' dV' dividido pelo módulo de R menos R'. Então tá, eu tenho os dois ingredientes aqui para montar a minha expansão. Né? Esse J dV', como usual, como eu estou tratando uma corrente num circuito, né, eu posso passar para um I dL', como a gente tem feito com frequência, e aí o A, no qual eu vou introduzir a expansão, fica adaptado para o caso da corrente num circuito. Vou colocar a corrente para fora, é a integral do dL' dividido pelo módulo de R menos R'. Né? É isso.
E aí eu introduzo a expansão. Então eu coloco A de R é igual a μ0i sobre 4π. Agora eu tenho isso aqui, né? Então eu ponho. Posso pôr 1 sobre R aqui. 1 sobre R elevado a L mais 1, né? Que vai ficar. Vou colocar melhor aqui. Vou colocar assim, somatório em L. 1 sobre R elevado a L mais 1. A integral do tudo que tiver linha eu vou colocar dentro da integral, manter dentro da integral, né? PL do cosseno de θ' dl'. Então a dl' está lá. Do R menos R' eu mantive R' elevado a L e o PL está aqui. E do lado de fora eu coloquei esse R a L mais 1 que ficou aqui. O I μ0i sobre 4π continua. Então eu abro isso e tenho minha expansão pronta, né? Basicamente é isso. Aí a gente tem que analisar termo a termo para ver o que significa. Então eu vou colocar μ0i sobre 4π. Olha, aqui tem 1 sobre R que eu posso tirar do somatório, porque não, né, é esse mais 1. Né? Eu vou ficar dentro do somatório. Agora, colocando L igual a 0, eu vou ter 1 sobre R apenas, que já está aqui. A integral de R' elevado a 0, que é 1. PL é o P0, né, que é o 1. dl'. Então é só essa integral de dl'. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é com R igual a 1. Então eu vou ter 1 sobre R2 integral de R', PL de cosseno de θ', que é o cosseno de θ', dl'. E assim por diante, né? Não vou escrever tudo. Aí eu vou construindo as coisas. Então, notem primeiro o seguinte, né? A integral de dl' é igual a 0. Né? Ela é igual a 0 porque essa integral é a integral de um caminho fechado de um diferencial exato. Isso é sempre nulo. Então, o primeiro termo dessa expansão, que é o termo de monopólio, ele não existe. Então, a gente tem que passar a discutir o segundo. O segundo é o termo mais importante, né? Porque é o primeiro termo, a princípio, não nulo da nossa expansão. Bom, esse segundo termo exige, então, uma análise mais profunda que a gente vai fazer agora. Então, o segundo termo, vou colocar ele aqui de novo, eu vou chamar de A de dipolo, né, quando eu pego só ele, né, porque é o segundo termo da expansão, vou chamar de dipolo. Aí eu vou tentar extrair várias interpretações físicas dele. μ0i sobre 4πr2, né, esse R2 que eu pus ali. Então é isso aqui que a gente tem que analisar. Ó. R', a integral de R', cosseno de θ', dl'. Vamos escrever isso de uma outra forma, só para ir colocando de um jeito que fica fácil da gente analisar. É μ0i sobre 4π R2, a integral de um R unitário escalar R'. Por que isso? Olha, porque R unitário é um R unitário na direção do observador, do vetor R. O módulo dele é 1. O cosseno do ângulo entre ele e o R' é cosseno de θ', né? Porque pelaquela figura que eu fiz no início, por definição, né? Esse aqui é o meu θ, né? O unitário na direção R é esse aqui. Então eu tenho exatamente o que eu preciso. Ó. R escalar R' é módulo de 1, que é 1, módulo de R' que está aqui, cosseno de θ', tá certo? E eu ponho aqui só o dl'. Pronto. Agora eu vou usar duas igualdades para tentar transformar esse integrando em alguma outra coisa. Essas duas igualdades são as seguintes. Olha, a primeira é uma regra de produto vetorial duplo. Se eu tenho isso aqui, ó, R', vec dr', vec R unitário, eu posso transformar isso em menos R' escalar, menos R' vezes um coeficiente que é um produto escalar, que é o R escalar dr', mais um dr',
vezes um coeficiente, que é o produto escalar R escalar R'. É aquela regra que diz A, VEC B, VEC C é menos A, C escalar B, mais B, C escalar A. E aí eu tenho uma segunda igualdade, né? Estou chamando isso de igualdade, né? Uma regra de produto, né? Que é uma igualdade que eu vou construir agora, que é o diferencial desse em linha de R' que multiplica R escalar R'. Então é só usar uma aplicação aqui da regra de produto para diferenciação, né? Então primeiro eu vou manter esse D', ele enxerga os R' apenas. Então eu vou primeiro atuar no segundo, colocando assim R' que multiplica R escalar dR'. É o diferencial do segundo R'. Mais, agora eu vou pegar o diferencial do primeiro R' e manter esse parênteses como ele é, R escalar R'. Então são duas igualdades. Mas o que é bom nisso? Olha, vou somar 1 com 2. Então quando eu somo 1 com 2, olha, eu criei aqui do lado direito uma coisa que é simétrica, né? Então eu tenho R escalar dR', R escalar dR', R' e R'. Só que um é positivo e outro é negativo. Então na soma, né, quando eu fizer a soma disso, né, isso aqui é zero. Né? Esse aqui é igual também, né? Só que aí então eu estou com o mesmo sinal e eu vou ter duas vezes ele. Então 2 dR' que multiplica R escalar R'. É isso. Isso vai ser igual ao quê? Essa soma, né? Então eu vou escrever essa soma do jeito que ela está aqui. R' VEC dR', VEC R unitário, mais o D', que atua em R', R unitário escalar R'. Essas são duas igualdades, eu somei as duas e obtive isso, né? Aí eu tenho que ver o que eu vou ganhar com isso, né? Eu vou voltar na expressão do hidrodipolo e vejo que o meu integrando ele é identificado exatamente com o DL' e o DR', né? Então é a mesma coisa. Então isso aqui eu posso substituir por um DR'. Isso aqui é um DR', R unitário escalar R'. É isso aqui. Então o meu integrando vai ser 1/2 dessa soma, porque o meu integrando é exatamente isso aqui, ó. Essa é a transformação que eu queria fazer. Ela vai resolver para mim praticamente o problema todo. Então eu vou escrever o A do dipolo como o μ0i sobre 4πr2 que eu já tinha. E aí eu vou colocar esses dois, substituir o meu integral por duas outras. Uma relativa a esse termo e uma relativa a esse termo. Então a primeira, 1/2, né, que é esse 2 que desceu. R', VEC dR', que está aqui, né? VEC R unitário, certo? Mais 1/2, a integral de 1/2 desse diferencial aqui, D' de R', R escalar R'. É isso. Esse segundo integrando ficou muito conveniente, porque ele também é um diferencial exato. Sendo um diferencial exato, né, e a integral sendo um contorno fechado, ele é igual a zero. Então, isso depende do ponto inicial e final. Né? Como ponto inicial e mesmo ponto final, isso é a diferença de dois iguais, que dá zero. Então, eu sobro com o primeiro termo, que dá a resposta para mim. Então, eu vou identificá-lo como o potencial de um dipolo. E aí, com isso, eu vou escrever o A como μ0i sobre 4πr2, 1/2 da integral no caminho fechado de R' VEC dR'. Isso fica aqui dentro. O VEC R pode ficar do lado de fora porque não depende da variável de integração. E aí esse é um resultado. Aí eu posso simplificar um pouquinho definindo esse colchete como um vetor que eu vou dar o nome para ele de momento de dipolo elétrico. Então M, porque ele apareceu aqui dessa forma. Então é assim que eu defino. 1/2 da integral, eu vou pôr a corrente aqui dentro também, né, o I, colocar aqui, ó, I, sobre 2, integral de R' VEC dR'. Isso vai ser o momento de dipolo magnético. Vou colocar aqui, ó, momento de dipolo magnético. E com isso, a expressão do dipolo
do potencial vetorial dele fica escrita de uma forma mais sucinta, que vai ser um μ0 sobre 4π, o momento de dipolo magnético, VEC R, dividido por R2, que é esse R2 que eu já tinha aqui. Tá? Essa é uma expressão, também eu poderia colocar M VEC vetor R sobre R3, né? Lembrando que um R com um módulo vai formar um unitário. Mas essa é a expressão do potencial de um dipolo magnético. Então, aquele primeiro termo, né, da expansão, vou voltar ele aqui para mostrar, ó, o primeiro termo que pode ser diferente de zero, ele foi reescrito como uma constante, né, uma dependência com R, que é um decaimento com o quadrado da distância, uma propriedade vetorial que vem desse produto vetorial, mas com uma quantidade que carrega consigo todas as informações da fonte, que é o momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético, né, ele tem a informação da corrente, né, que está aqui, o I, R', VEC dr' dessa forma. Né? Eu posso, então, até escrevê-lo de forma mais geral, trocando o I dr' por um J dv'. Então, vai ficar 1/2 da integral de R' VEC J de R' dv', fazendo aquela passagem do I dr' ou I dl' sendo trocado pelo J dv'. Né? Então, posso escrever dessa forma. Esse é o momento de dipolo magnético. Agora a gente tem que analisar algumas situações em que ele apareça para a gente perceber como reconhecê-lo em problemas físicos, igual a importância dele nesses problemas. Né? Isso vai ser o próximo assunto nosso.